Olá, tudo bem? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, né? Como já todos sabem, né? Eu tinha um tempo que não realizava uma live aqui, né, com vocês, né? Que eu não compartilhava, né, um pouco da palavra de Deus. E bom, eu estou aqui, né? Hoje, neste sábado, dia do Shabat, queria aproveitar um pouco porque há um pouco de silêncio, né? E normalmente aqui onde eu moro, por aqui, sempre está barulhento. Na verdade, você escuta um barulho no fundo, né? Como vocês podem ouvir, mas não está tão forte, graças a Deus. Então dá para compartilhar alguma coisa, dá para falar da palavra de Deus, né? Hoje. E bom, eu dou as boas-vindas, né, a todos aqueles, né, que ainda vão escutar, vão assistir, né? Por aqui quem lhes fala é seu irmão, seu amigo, servo, né, o missionário César, né, o qual como ofício aqui nesse país, né, atua como profeta para a glória do Senhor. E bom, irmãos, simplesmente sou um filho de Deus, né, que quer fazer a vontade de Deus, onde Deus colocar, aonde Deus enviar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Somente peço as suas orações por mim, né, pela minha família, ministério, em nome de Jesus. Amém? E bom, estamos aqui no Brasil, estamos aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Itapema, amém? Em nome de Jesus, fazendo a obra, né? Fazendo a vontade de Deus, por onde Deus nos colocar, amém? Não tem sido fácil, né? Nunca será fácil, mas Deus é fiel, amém? O que importa é isso, que Deus é fiel e Deus tem demonstrado para nós a sua fidelidade, Deus tem demonstrado para nós a sua lealdade, quizás não a nós, mas a sua palavra, né? A Ele mesmo, o seu próprio nome, como Ele sempre fez, por amor do seu nome, amém? Então, glória a Deus, gente, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, assim, irmãos, hoje estamos vivendo tempos difíceis, tempos escatológicos, tempos bíblicos, tempos apocalípticos, tempos de revelação, tempo de sinais, tempo de cumprimento de profecia, tempo onde a Bíblia está comprovando, né, e confirmando a sua veracidade, né, em nome de Jesus. E eu dou glória a Deus, né, por isso, porque a palavra de Deus está se cumprindo e a minha oração pessoal é que essa palavra venha a se cumprir sempre, né, em qualquer parte do mundo, seja no norte, no sul do planeta, no leste, no oeste, nos 5 continentes e principalmente em Israel, no Oriente Médio. Nós estamos vendo tempos difíceis, temos que estar orando, gente, peço oração, vamos estar constantemente, continuamente orando por Israel, pela nação que Deus escolheu aqui na terra. Tem gente que está se levantando nos seus pensamentos contra Israel. Tem crentes que ainda, posso dizer, são analfabetas, ignorantes, de alguma forma, porque não sabem, não conhecem as escrituras, né? E ainda falam mal de Israel, sabe? Eu fico com medo vendo o jornal, vendo as notícias pela internet com respeito do Brasil, né? O partido do presidente Lula, né? Apoiando, manifestando seu apoio ao Hamas, manifestando seu apoio a esses terroristas sanguinários, assassinos, né? Irmãos, eu fico com medo do Brasil, sabe? Eu fico com medo deste país porque, irmãos, me lembro que o presidente falecido, Hugo Rafael Chávez Frias, né, ex-presidente da Venezuela, hoje está morto, né? Ele amaldiçoou Israel com todas as suas entranhas. Ele amaldiçoou Israel. Ele falou: maldito seja Israel com todas as minhas entranhas. E gente, até hoje Venezuela está sofrendo as consequências, né? Porque a Bíblia diz assim: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu abençoarei aquele que te abençoar. Então, irmãos, eu fico com pena e fico com temor daqueles que se levantam, daqueles que realmente se levantam em contra da terra de Israel, em contra do povo de Deus, e aqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, né? Agora estou falando da igreja. Então, gente,
essa palavra de bênção e de maldição também é para nós, para a igreja. Amém? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que estar entendidos na palavra, nós não somente temos que estar simplesmente orando, temos que sempre estar buscando, pesquisando, confirmando a veracidade da palavra de Deus, confirmando a verdade de Deus na Bíblia, amém? E entendendo os tempos de Deus, porque nós, irmãos, a igreja, temos que ser conhecidos como a igreja que entende os tempos de Deus, que entende o tempo de Deus, né, para o planeta, para a terra, para hoje, amém? E nós temos que entender isso, amém? Bem-vinda seja, bom dia para você, Nazarete de Torres. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, irmão, nós temos que ser conhecidos como uma igreja, como um povo que entende, que discerne bem os tempos, amém? Então, nós somos o povo de Deus, mas o povo de Deus temos que estar bem centrados que a qualquer momento Jesus, ele pode aparecer, ele pode, né, ele pode causar o arrebatamento, né? Mas eu creio que pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, né, ainda existe um tempo onde a igreja até passará, até padecerá um pouco dos inícios da grande tribulação. Por isso que a Bíblia diz que esses dias serão acortados, porque se não fossem acortados, né, ninguém, não haveria nenhuma alma que se salve. Então, assim, por amor dos escolhidos, então dêem glória a Deus. Você que tem discernimento e entendimento, que é um escolhido, que é uma escolhida de Deus, então dê glória a Deus. Ore pela tua casa, ora pela tua família, ora pela tua parentela, ora em nome de Jesus pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, filhas. Irmãos, é o tempo de orar mais, sabe? Eu acredito que tudo aquilo que está acontecendo no mundo, eu acredito que tudo aquilo que está acontecendo lá em Israel, que de alguma forma, querendo ou não, afeta a paz mundial, afeta, né, o relacionamento mundial com outras nações, afeta a economia mundial, afeta muitas áreas a nível mundial, sabe? Porque, irmãos, não está mexendo com qualquer país. Não está mexendo com os Estados Unidos, não está mexendo com a Rússia, não está mexendo com o Japão, com a Coreia, está mexendo com a menina dos olhos de Deus, que é a nação de Israel. Irmãos, e Estados Unidos entende isso. Estados Unidos entende isso e faz anos que eu entendi que Deus colocou os Estados Unidos como o escudo para proteger a Israel. E é por isso que Estados Unidos é uma potência abençoada e próspera e abençoada por Deus. Amém? Então, irmãos, temos que ter hoje a cautela e o discernimento no espírito do tempo de Deus para nós, irmãos. É um tempo onde muita gente se está casando, se está dando em casamento. É um tempo onde onde as pessoas estão vivendo a sua vida como se Jesus não vai voltar. E isso inclui até a igreja. Igrejas, irmãos, você vai para os cultos de hoje, né? E mesmo sabendo, mesmo vendo as notícias, a notícia mundial, a igreja parece não ser atingida por isso. Não é porque seja inabalável, é porque a igreja, nós temos que estar alinhados com tudo aquilo que está acontecendo, irmão. Nós temos que estar sabendo daquilo que está realmente acontecendo e entender que a palavra de Deus se está cumprindo, né? Então é o tempo de nós como igreja, como nós como pregadores, como pastores, como missionários, é o tempo de estar pregando mais ainda o arrependimento, é o tempo de estar pregando mais ainda a conversão, é o tempo de estar pregando mais ainda que Jesus está voltando, a volta de Jesus tem que ser a mensagem hoje central, a volta de Jesus tem que ser a mensagem hoje principal nos púlpitos das igrejas, irmãos, e as igrejas não estão pregando isso, né? Você vê a igreja pregando hoje um tipo de prosperidade disfarçada de espiritualidade, irmãos, né? Para enganar as pessoas, ou para seduzir, para, vamos falar assim, a palavra que eu gosto de usar, para adormecer o sentido da igreja, sabe? Para dopar a igreja. Então, irmão, nós não temos que usar a palavra, nós não podemos usar mais o nome de Jesus para trazer uma, uma, um adormecimento, um descuido, porque é isso que está acontecendo. As igrejas estão fazendo eventos, coisas para adormecer, né, para descuidar a igreja, sabendo que a qualquer momento Jesus está às portas, Jesus está buscando, Jesus está vindo para buscar a sua igreja, né? E a igreja está vivendo uma mensagem, ensinando, pregando uma mensagem além daquele que é
para nós pregarmos, ensinando, ministrarmos, né? Vivermos em nome de Jesus. E eu sei, irmão, que estamos vivendo tempos muito mais difíceis do que 20 anos atrás. Imagine, irmãos, 28 anos atrás eu aceitei Jesus, 28 anos atrás, com 14 anos. Hoje eu vou fazer 42 o próximo mês, para a glória do Senhor Jesus. E se Deus permitir, né? Se Deus quiser. Amém? Então, irmãos, a igreja 28 anos atrás não é a mesma. A igreja de hoje, comparada com uma igreja de 28 anos atrás, não é a mesma. A mensagem o homem tem mudado a mensagem, né? O homem tem mudado a essência. O homem tem mudado realmente o perfume, né? A fragrância do evangelho, a essência, a identidade do evangelho, a identidade do cristianismo, a identidade realmente real de Jesus, a pureza do evangelho tem sido tirada. Por quem? Por Deus? Não, pelo próprio homem. Porque o homem, irmãos, usando o nome de Jesus, pregando outros evangelhos, ensinando outras doutrinas, pregando tradições de homens, pregando culturas humanas, pregando o sistema do mundo disfarçado de gospel, disfarçado de evangelho, usando o nome de Jesus. E cada vez mais, irmãos, eu vejo mais claro realmente o grande juízo de Deus, sabe? Assim como Jesus está às portas, assim como o mundo se está preparando, assim como que o planeta Terra se está preparando para a volta de Jesus, também eu creio que já os céus se estão preparando. Porque, irmãos, eu creio que as manifestações físicas e visíveis que nós podemos ver e enxergar humanamente somente estão refletindo daquilo que está acontecendo nas esferas espirituais. Se estamos em guerra, se estamos em rumores de guerra, se estamos, aleluia, em moveres terríveis, de manifestações terríveis a nível mundial, a natureza está como que revoltada. Eu creio, irmão, que existe um grande mover espiritual, um grande mover sobrenatural nas esferas espirituais que você e eu não estamos vendo, não estamos discernindo, não estamos enxergando, porque, irmão, a terra fala daquilo que está acontecendo nas esferas espirituais. Amém? Diz que a terra conta a tua glória. Amém? Então, irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele era o reflexo da glória de Deus. Então, assim, Jesus era uma pessoa, quando ele veio, ele era uma pessoa humana, 100% homem, 100% Deus, mas ele refletia e ele era a glória de Deus em pessoa. Amém? Então assim vemos que espiritualmente havia uma glória ainda maior que o próprio Jesus, que estava lá no céu, a glória que ele deixou, que ele abandonou para vir como um homem. Então eu creio, irmão, que algo está acontecendo, se há guerra, se há rumores de guerra, se há manifestações naturais, aleluia, furacões, inundações, incêndios, calor sobrenatural, calor tremendo que está matando pessoas, né? O crime, a violência, o amor de muitos tem se esfriado. A igreja não está entendendo os sinais, a igreja não está entendendo realmente o fim dos tempos, irmão, porque a palavra certa é o fim dos tempos. Estamos realmente vivendo o fim dos tempos. É o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da Bíblia, é Deus dizendo realmente aquilo que eu falei, eu estou cumprindo, porque eu não sou homem para mentir, nem filho de mulher que se arrependa. Então Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Moisés, que Deus usou para tirar o povo de Deus do Egito. Amém? O mesmo Deus de Josué, que levou e que entrou com a nova geração, aleluia, do povo de Deus lá na terra prometida. O mesmo Deus dos 12 apóstolos. Amém? É o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus, aleluia, na eternidade pelos séculos dos séculos. É o mesmo Deus que hoje está falando através de todas as coisas que estão acontecendo. É o mesmo Deus que está dizendo para a igreja se arrepender e buscar. E por que eu falo para a igreja? E você quizá perguntaria para mim, irmão, missionário, mas quem tem que se arrepender é o mundo. Irmãos, a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. É isso que diz a palavra de Deus, no mundo jaz o maligno, né? E a Bíblia diz aqui bem claro aqui em João capítulo 6, versículo 65, diz assim: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Amém? Então, as pessoas que vêm a Jesus, as pessoas que vêm ao conhecimento de Deus, as pessoas que vêm ao conhecimento do nome de Jesus, aleluia, do Evangelho, através de Cristo Jesus, da palavra de Deus, irmãos, ele não vai vir sozinho. Ele não vai vir porque ele quer, não. Biblicamente falando, a Bíblia diz assim: por isso eu vou dizer que ninguém,
A palavra de Jesus, é a palavra de Jesus, né? Ninguém pode vir a Ele, ninguém pode vir a Jesus, ninguém pode vir a ser salvo através de Jesus, se por meu Pai, Jesus está falando do Pai, do Deus Pai lá no céu, não lhe for concedido. O Pai é quem autoriza, o Pai é quem escolhe e entrega para Jesus aqueles que han de ser salvos. Então ninguém pode dizer, irmão, eu posso dizer que ninguém pode dizer, eu sou salvo pelas minhas obras, porque eu aceitei Jesus, porque eu vou para a igreja, porque eu faço isso. Irmão, Deus é bem claro, a palavra de Deus é bem clara quando diz, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então quem concede a salvação, quem concede o direito de ser salvo, quem concede esse poder para ser salvo através de Jesus, quem concede o fato e o desejo de querer chegar a Jesus, de querer buscar a Jesus, não é você. Não é o teu desejo, não é a tua vontade. É o Pai. É o Pai, é o próprio Deus Pai. Ele é que concede. É Ele que coloca o desejo no coração das pessoas de buscar a Jesus. É o Pai quem coloca no meu coração o desejo de buscar a Jesus. É o Pai quem coloca no teu coração o desejo de te acercar, de buscar a Jesus, de te arrepender, de conhecer realmente Ele, de buscar o amor do Pai. Então, o Pai quem concede essa graça, né? Não é Jesus, é o Pai concede a salvação para que as pessoas busquem e cheguem até Jesus. Sabe, as pessoas hoje em dia estão tão arrogantes, estão tão egoístas, né, tão autossuficientes que eles dizem no seu coração, eles acham e pensam que eles vão ser salvos por eles mesmos, que somente por estar numa congregação, fazendo algo numa igreja, vão ser salvos. Não, meu irmão. Ninguém pode ser salvo se o Pai não concedeu isso. Ninguém pode chegar a Jesus se o Pai não concedeu. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus. Ninguém pode vir a Jesus. Ninguém pode chegar a Jesus se por nosso Pai, por Deus Pai, não lhe for concedido. Amém? Então, irmão, nós temos que entender esse princípio espiritual, é um princípio bíblico, é um princípio sobrenatural, é um fundamento divino que eu não posso tirar, eu não posso derrubar, eu não posso arrancar, eu não posso mudar, eu não posso pular, eu não posso passar por cima, eu não posso, nem que quiser, nem que quiser. Então, ninguém pode vir a Jesus se por nosso Pai Deus não lhe for concedido. É Deus que vai conceder o desejo de ser salvo. É Deus que vai conceder e colocar no coração da pessoa o desejo de buscar a Jesus. Não é ninguém. Por mais que você queira, por mais que você ache, que você deseje, ninguém vai ser salvo por si próprio. Ninguém vai ser salvo porque ele queira, porque por mais que queira, né? Então assim diz assim, quem é de Deus, ele faz as obras de Deus. Quem é de Deus faz as obras de Deus. É isso que diz a palavra de Deus, né? Quem é de Deus, ele ama escutar a palavra de Deus. É isso que diz a palavra de Deus nos Salmos, né? Então assim, tem vários princípios bíblicos que dizem quem são de Deus, quem são aqueles que são de Deus, quem são aqueles que foram chamados a ser salvos para Deus. Então, não é somente porque eu quero, não é somente pela minha vontade, não é só pelo fato de eu pertencer a uma placa de igreja, não é por eu pertencer a uma denominação, a uma igreja grande ou pequena, não é por isso. Porque tem muita gente no mundo, irmão, que não vai para nenhuma igreja e eles vão ser salvos pela graça de Deus, né? Porque Deus é quem concede, o Pai é quem concede a salvação. O Pai que vai conceder filhos, o Pai que vai conceder salvos a Jesus, o Pai. Eu imagino o Pai assim, na sua soberania, porque a soberania é que Deus faz como Ele quer, no tempo que Ele quiser, com quem Ele quiser, da forma e do jeito que Ele quiser. Isso que é soberania de Deus. E na soberania de Deus ninguém se mete. Não pode mudar a soberania de Deus. Eu não posso mudar a Deus do jeito que Ele é, porque Ele é Deus. Mas Ele, na sua soberania, Ele pode me mudar se Ele quiser. Ele pode destruir a minha vida se Ele quiser. Ele pode me apagar do planeta se Ele quiser. Mas também Ele pode me mudar, Ele pode me transformar, Ele pode me fazer, se Ele quiser também assim, num chasquear de dedos. Porém, Deus nos dá princípios, nos ensina princípios bíblicos, princípios espirituais, que é para nós vivermos, que é para nós acatarmos, para nós entender que, como Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Jesus fala isso, sem mim nada podeis fazer.
É a palavra de Deus. Então, nós temos que estar arraigados e agarrados em Jesus. Porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É interessante isso, né? Que o Pai é quem concede, né, aos salvos a Jesus, né? O Pai é quem concede a salvação àqueles que vão para Jesus. E Jesus é o caminho para chegar ao Pai. Ou seja, uma coisa leva a outra. A palavra de Deus não se contradiz em nada. Para nós, para eu, para César Augusto Machado Figueira, para mim chegar até o Pai um dia, para mim conhecer o Pai face a face, para mim poder ver o rosto do Pai face a face um dia, eu tenho que, primeiramente, caminhar em Jesus, andar com Jesus, né? Vir a Jesus primeiro. Eu tenho que chegar a Jesus. Mas se eu vou chegar a Jesus, se ao Pai lhe prazer me conceder como filho para Jesus. É uma coisa, né? É um mistério espiritual. É um mistério. O Pai quem concede. Porque ninguém pode vir a Jesus. Ninguém pode chegar até Jesus a não ser que o Pai lhe conceda. Ou seja, a não ser que o Pai lhe dê a vontade. A não ser que o Pai queira. Mas ninguém vai ao Pai somente, senão através de Jesus. Uma coisa leva a outra. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ninguém vai. O Pai está lá no céu. Então ninguém vai para o céu senão através de Jesus. Tá certo? Ou seja, hoje em dia, irmãos, a religião e a religiosidade está mal ensinando, mal doutrinando, está pregando errado. Infelizmente a palavra certa é isso, pregando errado, ensinando errado. Muitas coisas que estão aqui na Bíblia e que eles querem mudar do jeito deles. O Evangelho, irmãos, não é para pregar do nosso jeito. O Evangelho não é para ensinar do nosso jeito, não é para mudar as coisas ao nosso bem prazer, porque a Bíblia diz assim que aquele que lhe tirar será maldito, e aquele que lhe acrescentar também será maldito. Está entendendo? Aquele que lhe tirar algo à palavra será maldito, e aquele que lhe acrescentar algo a mais também será maldito. Então nós temos que pregar tal qual como diz a palavra de Deus, segundo a revelação do Espírito Santo de Deus, que nos ensina a palavra, porque o Espírito Santo, irmãos, é quem vai nos ensinar, quem vai te ensinar, quem vai me ensinar a palavra, quem vai me revelar a palavra, quem vai me revelar os mistérios da palavra. Se você não estuda a palavra, se você não lê a palavra, então você vai crescer espiritualmente totalmente incompleto, você vai crescer um neófito. Porque, irmão, você tem que estudar a palavra, você tem que ler a Bíblia, tem que buscar alguém que te ensine essa palavra de Deus, irmãos. Não é somente orar, irmão, não é somente orar. Uma águia, ela voa com duas asas. Então, para mim, a vida cristã, aleluia, não é somente orar. A vida cristã, irmão, é ler a palavra, é viver a palavra, é praticar essa palavra, porque é com a palavra que nós vamos defender a nossa vida espiritual contra as ciladas do diabo, contra os ataques do inferno, contra as trevas, contra os demônios, contra a principal, contra potestades, contra maldições. É com a palavra de Deus na nossa boca, é com a autoridade de Deus, né? Porque, irmão, se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, irmão, você vai crescer realmente como uma criança que tem um poder, mas não sabe como usar esse poder. Você vai crescer com um poder na tua vida, mas você tem acesso a esse poder, mas você não quer usar. Você não usa essa espada. É como que você tem uma espada na tua mão, uma espada na tua casa e você não usa, porque você não sabe usar essa espada, porque você não tem ninguém que te ensine, porque você não tem realmente a vontade de querer buscar alguém que te ensine a usar essa espada. E a palavra de Deus é a espada de Deus. Então, se você tem essa espada na tua casa, que é a palavra de Deus, então, irmão, busca primeiramente a Deus, que te ensina a usar essa palavra, que te ensina a usar essa espada através do Espírito Santo, mas também busca pessoas que realmente te ensinem a usar essa palavra, pessoas que realmente tenham um conhecimento, pessoas que realmente tenham uma vida, uma intimidade com a palavra, que tenham intimidade com a palavra. A palavra é a verdade e a verdade é Jesus. Deus, Ele é a verdade. Então, tem que buscar pessoas que realmente possam te ajudar, que possam te acrescentar, aleluia, na tua vida, que possam acrescentar algo, um conteúdo de Deus na tua vida. Não somente, não estou falando de acrescentar algo positivo, que tenham algo para ti, aleluia, acrescentar na tua vida. Algo para ministrar sobre ti, para administrar algo de Deus. Porque tem pessoas que conhecem a palavra, que vivem a palavra e que têm uma vida de oração, são pessoas poderosas em Deus, são pessoas que são uma vida realmente referente ou referencial para uma geração, porque são pessoas que vivem com a palavra, mas que vivem também uma vida em oração. Mas o contrário, né?
Não, irmão Sandro, bom dia, boa tarde, irmão Sandro, Deus abençoe. A paz do Senhor, glória a Deus. Então, assim, tem pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra, conhecem muito bem, mas não têm uma vida de oração. Então, de que adianta eu conhecer a Bíblia? De que adianta eu conhecer a palavra? De que adianta eu conhecer versículos? De que adianta eu decorar a palavra? De que adianta, irmão, muitas vezes eu ter conhecimento teológico, mas eu não tenho uma vida espiritual com Deus, mas eu não tenho uma vida com Deus, não tenho uma vida nada com Deus. Eu não conheço a Deus. Eu não conheço o Deus daqui, o Deus da Bíblia, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente quando você conhece a Bíblia e você não conhece ao Deus da Bíblia. Quando você lê a Bíblia e escuta saber de um Deus que fez milagres, que fez coisas, mas você não tem uma vida com esse Deus que a Bíblia fala. Você tem que ter intimidade com aquele Deus que a Bíblia está falando. Você tem que ter intimidade com aquele Jesus que está aqui no Novo Testamento. Você tem que ter intimidade com aquele Espírito Santo que se derramou no livro de Atos, capítulo 2. Você tem que ter intimidade. E como você vai ter intimidade, irmãos? Se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, você não tem um relacionamento com Deus, você não se acerca a Deus. Você não quer realmente. Então, irmão, o conhecimento bíblico, teológico, siga uma vida espiritual, de intimidade e comunhão com Deus é muito perigoso também. Porque são essas coisas, são esses conhecimentos de homens que vão levar a criar falsas doutrinas. Vai a levar a muitas pessoas ao engano, né? E é por isso vão parecer muitos aos fariseus. Os fariseus, irmãos, os fariseus no tempo de Jesus, eles conheciam a Torá, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os pergaminhos, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam todo aquilo que Moisés ensinou, eles conheciam tudo aquilo que os profetas ensinaram, eles sabiam todos os salmos, eles conheciam os provérbios, mas eles não conheciam a Deus. Porque eles tinham se esquecido que o próprio Deus, de que a própria palavra falava de Jesus, falava do advento de Jesus, falava de que Jesus viria. E Jesus falou na sua cara para eles. Jesus falou: vocês são filhos do seu pai, o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês fizeram as obras de Deus. É isso que Jesus falou na cara deles. Na cara de pau deles, na cara dura deles. Jesus falou e confrontou ele na sua cara e olhando para seus olhos. Imagino eu que olhando para seus olhos, com toda a autoridade, Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos do seu pai, o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, se vocês fizeram as obras de Deus. Vocês viveriam como fazendo as obras de Deus. Vocês fizeram a vontade de Deus. Vocês agradariam a Deus. Mas os fariseus não estavam fazendo. Então, por isso que Jesus falou: vocês são filhos do seu pai, o diabo. Porque conhecendo a palavra, conhecendo a Torá, conhecendo a Bíblia, conhecendo os mandamentos, conhecendo os profetas, conhecendo os salmos, vocês não me conheciam. Você não sabia, me ignorando. Se tornaram religiosos, criaram, baseado na letra, criaram tradições de homens, tradições de anciãos, criaram um monte de coisas de homens. E hoje em dia, irmãos, século 21, ano 2023, não é diferente. Hoje vemos uma geração de cristãos evangélicos, irmãos, que se esqueceram de Jesus. Se esqueceram das profecias. Se esqueceram realmente de que Jesus está voltando. Se esqueceram de pregar arrependimento. Se esqueceram de pregar a santidade. Se esqueceram de pregar o arrepende-te e converte-te em nome de Jesus para que venha o reino de Deus. Se esqueceram realmente de que os sinais viriam a se manifestar no mundo e que se está manifestando e que Jesus está dizendo: eu estou mais perto do que nunca. Estamos na reta final. Estamos na última linha. Estamos hoje. E a igreja está se esquecendo. Então, irmão, eu falo para você: leia a Bíblia, sim. Aprenda a Bíblia, sim. Estude teologia, estude. Mas principalmente também, junto com isso, viva com Deus. Viva uma vida no Espírito Santo. Viva uma vida de oração. Pague preço. Passe mais de 1, 2, 3 horas orando. Vá para o monte, se aparte no seu quarto, se encerre no seu quarto. Vai orar, vai adorar, vai buscar a Deus, vai chorar a presença de Deus, vai escutar a voz de Deus. E não saia do teu quarto, não saia da presença até que Deus fale contigo, porque Deus fala, irmãos. Deus continua falando. Deus não somente fala com a Bíblia que está aqui, Deus fala também audivelmente, Deus fala também ao teu coração, Deus fala também na tua mente, Deus também fala através do Espírito Santo, Deus também fala. Deus é uma pessoa. Deus não é um conto de fadas. Deus não é uma letra.
Deus não é uma letra e nunca será uma letra. Deus é Deus. Deus é uma pessoa. Ele é espírito, mas ele é uma pessoa. E ele é real. Ele está dizendo para mim e para ti que ele está voltando. Ele está dizendo para mim e para ti que os sinais estão manifestando. Ele está dizendo para mim e para ti que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. É a única pessoa, é o único ser que vai te levar para o céu, que vai te levar para o Pai. Somente vai ser Jesus, não é ninguém. Não é religião, não é dízimo, não é roupa, não é carro, não é passar de segunda a segunda numa igreja, irmão. Tudo isso é muito bom, amém, glória a Deus. Não deixando de congregar como algum tempo por costume, tudo isso é bíblico que temos que fazer. Porém, irmão, isso não vai te levar à salvação. Quem vai te levar à salvação é Jesus. É a única pessoa, é o único canal, é o único meio, o único transporte. É a única pessoa que vai te levar ao Pai é Jesus, mais ninguém. Se você não tem comunhão com ele, o Espírito Santo de Deus, que Deus enviou, que Jesus enviou para nós, para te revelar o Pai, para te revelar Jesus, para te revelar e ensinar a palavra, é o Espírito Santo. Se você não vive com ele, se você não tem uma vida com Deus, então você não vai realmente conhecer o Pai algum dia. Então não podemos pular as etapas. Temos que viver com o Pai através do Espírito Santo, lendo essa palavra, estudando a palavra de Deus, e buscando ajuda realmente com aqueles que têm uma vida com a palavra de Deus e uma vida com Deus de verdade, de fato e de verdade. Então, irmãos, hoje em dia, eu vou te repetir o versículo, né? O que Jesus falou aqui em João. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido, né? Ninguém pode vir a mim, ninguém, se por meu Pai não lhe for concedido. Assim você fique mordido, fique enganchado, fique normal. O que diz a palavra é isso que é contundente. A verdade tem que ser dita e a verdade é isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai a conhecer o Pai senão através de Jesus. Ninguém. Ninguém. Entendeu? Então assim, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Então nós não podemos saltar a palavra de Deus. Não podemos pular o significado, o conceito, o que diz a palavra de Deus. Não podemos ignorar, por mais que você ignore a palavra de Deus, o que realmente significa o princípio de Deus, Deus não está esquecendo. Deus não vai esquecer. Deus sabe e conhece sua palavra, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade. Ele é a verdade, então Ele sabe o que vai acontecer. Melhor do que eu, melhor do que você. Mas como você vai estar alinhado com isso que Deus sabe? Como que eu vou estar alinhado com aquilo que Deus já disse que vai fazer? Através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai nos guiar a toda a verdade e toda a justiça. O Espírito Santo é quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem vai nos redarguir, quem vai nos convencer no íntimo do nosso ser que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus, Ele é a verdade, que Jesus é a ponte que vai nos levar, que vai nos atravessar até o outro lado onde está o Pai, que é lá no céu, amém? Em nome de Jesus. Então hoje em dia muitas pessoas debatendo que onde Jesus vai chegar, como Jesus vai ser, como vai ser o rápido. Jesus vai, diz a palavra, irmão, que Jesus vai aparecer nas nuvens. Ele vai vir nas nuvens com os seus santos anjos a buscar a sua igreja, a buscar a sua noiva, a buscar os seus santos, e que nós seremos arrebatados aonde Ele está, amém? Em nome de Jesus. E Ele vai vir no momento mais crítico da história. Eu acredito que vai ser no tempo da grande tribulação. Ele vai chegar no tempo mais crítico, irmão. Nós estamos chegando nesse ponto crítico. Nós estamos passando das principais dores de parto. Nós estamos passando as dores de parto. Nós estamos começando, estamos passando já as dores de parto, né? E ai daquele que não estiver sendo alertado. Então o meu papel como profeta, irmão, é te alertar. Assim você acredita ou não, o meu papel, a minha responsabilidade de Deus, o meu dever como filho de Deus é alertar e fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Amém? Em nome de Jesus. Assim você acredite ou não, assim você creia ou não, assim você aceite ou não, o meu papel é dizer: assim diz o Senhor. Assim você não quer ouvir, assim você não aceita, assim você fique bravo, chateado, irritado, irado, isso não é meu problema. O problema é seu com Deus. O meu problema com Deus é obedecer ao Senhor, é fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não é brigar, não é levar, é para que você entenda que se o Pai está fazendo e trazendo juízo, que se o Pai está trazendo justiça, que se o Pai está causando coisas no mundo, que se o Pai está permitindo tantas coisas no mundo, é porque, irmãos, algo vai acontecer e nas esferas espirituais algo está acontecendo. Não, irmão Adriano, irmão Jô, saudade de você.
A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe Manaus, Deus abençoe Amazonas, que está passando também pela prova na sua maior seca da história. Glória a Deus. Então, irmão, mas eu creio, irmão Jó, que, aleluia, essa grande seca também vai acabar. Porque nada é eterno. A única pessoa eterna é Deus. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a sua palavra que não passará. Mas essa seca vai passar e quando passa essa seca, irmãos, se preparem, tomem suas medidas, porque vai vir grande chuva em nome de Jesus. Assim como a seca foi forte, assim virá o tempo da chuva, virá um tempo de, aleluia, de bênção sobre a terra do Amazonas, sobre o norte, sobre a igreja, em nome de Jesus Cristo. Mas também, irmão, paralelamente, temos que nos cuidar, temos que se cuidar em nome de Jesus. Quem está lá no norte, tomar bastante vitamina C, porque vai vir um desatar também de pragas que vão ser espalhadas no ar, viroses. Então, irmão, são coisas que tem que acontecer e que vão acontecer. Eu não posso impedir. Por mais que eu ore, tem pessoas que oram assim: ai, está repreendido toda a perseguição aqui no Brasil. Irmãos, eu não posso repreender perseguição. Eu não posso repreender algo que a Bíblia diz, que o próprio Jesus fala em Mateus 24, que seremos perseguidos. Então eu não posso repreender o que a palavra de Deus disse. Eu não posso repreender, não posso anular o que Deus já disse que vai acontecer. Se vai acontecer, já está feito, já está decidido, já está determinado e vai acontecer em nome de Jesus. Então eu não vou repreender, perseguição. Eu não vou repreender pestes, eu não vou repreender pragas. Eu posso orar pela minha família. Eu posso orar para guardar em oração, para chamar a atenção de Deus, para buscar o favor de Deus, para buscar a graça e a misericórdia de Deus em favor da minha casa, da minha esposa, do meu filho, do meu lar, em nome de Jesus, dos meus, para que Deus venha ter misericórdia. Se Deus quiser ter misericórdia, Ele vai ter misericórdia e vai guardar a nossa casa. Amém? Porque Ele disse na sua palavra que Ele nunca viu um justo desamparado. Então Deus não vai nos desamparar. Se nós somos chamados de justo, se nós fomos justificados por Ele, então Deus não vai desamparar os seus filhos. Deus não vai desamparar a sua igreja. Deus não vai desamparar os seus justos. Amém? Então, irmãos, o seu papel e o meu papel é orar. Vamos orar em nome de Jesus. Orar pela nação que Deus nos colocou. Orar pela nossa família. Orar pelo nosso lar. Em nome de Jesus. Pelos nossos filhos, esposas. Em nome de... Vamos orar. Esse é o nosso papel como sacerdote. Orar. Em nome de Jesus Cristo, orar por Israel, para que Deus abençoe e tenha misericórdia de Israel. Vamos estar orando pelas nações, em nome de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de estudar. Irmão, sabe o que estes tempos estão me levando a mim, a César Machado? Me estão levando a mim a estudar a palavra, a reestudar novamente, mais ainda, tudo aquilo que está acontecendo, para, através da palavra, à luz da Bíblia, entender o que Deus está fazendo. Entender o que Jesus já tinha dito. Entender o que vem pela frente ainda. Entender que as dores de parto, irmão, já estão passando. Então já está pronto para acontecer coisas maiores, coisas terríveis. Já está pronto, já preparado o cenário. O cenário se está preparando para, aleluia, a grande tribulação. O cenário mundial, o cenário espiritual, o cenário geográfico, o cenário continental se está preparando para... Aleluia, esses 3 meses e meio de grande tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação no mundo todo. Né? E quem pensa que está firme, vigia para que não caia. Quem se acha que está firme, vigia para que não caia. Vigia, é o tempo de vigiar mais do que nunca. É o tempo de buscar ao Senhor Jesus mais do que nunca. É o tempo de se apegar a Deus mais do que nunca. É o tempo porque nós estamos sendo bombardeados, não somente fisicamente. Falando de Israel, Israel está sendo bombardeado. Fisicamente, lançando, o inimigo lança bombas, granadas, milhas e milhas, mais de 3.000 mísseis têm sido lançados contra Israel, mortos, né? Mulheres, crianças, mulheres estupradas, crianças assassinadas. Irmãos, isso é fisicamente contra Israel físico, mas contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o Israel espiritual, vou te dizer, também estamos sendo bombardeados ao mesmo nível bélico, ao mesmo nível espiritual. Satanás está bombardeando a tua cabeça, a minha cabeça está lançando mísseis espirituais para tentar destruir a igreja, para destruir, irmão, para causar terrorismo espiritual na tua vida, na tua casa, na tua família, para destruir a igreja. Então é o tempo de nós, como igreja, invocarmos o nome de Jesus, clamarmos, aleluia, ao Espírito Santo e nos deixar guiar por Deus e usar as nossas armas espirituais.
usar de verdade as nossas armas espirituais, usar a oração, usar a palavra, orar a palavra, profetizar a palavra, proclamar e entender a palavra, e estar alinhado com o tempo de Deus, para que Deus te dê sabedoria como você deve usar a palavra de Deus, como você deve usar, aleluia, a Bíblia em favor da tua casa, da tua vida, em nome de Jesus, e pregar a verdade em nome de Jesus Cristo. Assim a verdade ofenda, assim a verdade machuque, assim a verdade fira. Temos que pregar a palavra, temos que pregar a verdade. Porque se você não prega a verdade para agradar os outros, por se manter bem, de boa com os outros, irmãos, você está pecando. Você tem desobediência, você está amando mais as outras coisas do que a Deus. Então, o meu papel é amar a Deus por cima da minha esposa, que são as pessoas que eu mais amo aqui nessa terra, né? Tá entendendo como é obedecer a Deus, irmão? Amar a Deus está por cima da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, de todos, dos meus irmãos. É isso que é obedecer a Deus, por cima. Assim eles te odeiem, assim eles me odeiem. Temos que pensar e entender isso. É a palavra de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. É a vontade de Deus. É o que Deus quer para mim. É o que Deus quer que eu faça para Ele. É o que Deus quer que eu obedeça nele, no Espírito de Deus. O mundo vai se revoltar. Quem entender que tenha o Espírito Santo, quem seja guiado por Deus, ele vai te entender também. Ele vai discernir. Ele vai aceitar a vontade de Deus, vai aceitar a palavra de Deus. Que não, irmãos, somente peço que Deus possa ter misericórdia, como Ele mesmo falou para Moisés. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É isso que disse Deus. Mas o meu papel como atalaia é avisar que Jesus está voltando, é informar que o inimigo está ao nosso redor, lançando bombas, lançando mísseis espirituais, tentando te destruir, lançando terror, querendo trazer uma sensação, um sentimento de desistência para que você abandone as filas, para que você desista de Jesus, para que você desista do chamado. Não desista, não desista, porque maior é aquele que está conosco. Amém? O exército que está do nosso lado é maior que o exército do adversário. Então não desista, porque quem está delante de nós é o poderoso gigante, é o leão da tribo de Judá. E ele está rugindo, e ele virá pronto para rugir contra as nações. E ai das nações, o grande lamento que virá. O lamento será grande, irmãos. Então, irmãos, bom dia para você. Um bom sábado, um bom Shabat. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te guarde. Amém? Eu vou te lembrar de novo o versículo de hoje. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Ninguém pode ir a Jesus. Ninguém pode ir a Jesus sozinho, se não for enviado pelo Pai, se não for concedido por Deus Pai. Não é por você, não é porque você queira, não é por fulano. Não. Ninguém vai até Jesus se por Deus Pai não for autorizado. E o outro complemento, ninguém vai ao Pai somente através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não se engane e não nos enganemos, ninguém pode ir ao Pai, a não ser através de Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. A única solução e o único absoluto é Deus. O único absoluto é Deus e a sua palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa tarde.